Esta é a história do dia, da Rádio Observador. O que disse e o que quis dizer Zelensky ao Parlamento. Шановні пані та панове депутати, народи Португалії. Volodymyr Zelensky cumprimenta o Parlamento Português no arranque de um discurso que teria menos de 15 minutos. Presidente da República, Primeiro-Ministro e vários convidados participaram na sessão solene para ouvir o presidente ucraniano. Mas o PCP não. Os 6 deputados abandonaram a sala e, no final, nos espaços perdidos, Paulo Santos, líder da bancada comunista, reafirmava argumentos contra o convite a Zelensky e criticava comparações. A Revolução de Abril foi feita para pôr fim ao fascismo e à guerra. É um insulto esta declaração que faz referência ao 25 de Abril, porque o 25 de Abril em Portugal foi para libertar e contribuiu para a libertação dos antifascistas na Ucrânia. Estão a ser presos, como o poder da Ucrânia está a agredir o seu próprio povo. O discurso de Zelensky era muito aguardado e o Parlamento escutou-o em silêncio. Alguns deputados, incluindo o Primeiro-Ministro, usaram peças de roupa azuis e amarelas. O que disse e o que quis dizer Zelensky aos portugueses. Hoje vou conversar com o editor adjunto de Sociedade, Pedro Rainho. Bem-vindo, Pedro. Olá, Ricardo. Pedro Rainho, quando comparado com outros discursos noutros parlamentos, Zelensky começa sempre da mesma forma, com relatos do horror que se está a viver na Ucrânia. Sim, sempre da mesma forma, e pensemos que esta já é a 50ª vez. Zelensky já falou a cerca de 50 parlamentos, um pouco por todo o mundo, e de facto há sempre esta nota coincidente, que é uma descrição muito crua, uma descrição muito detalhada dos horrores que vai observando no país. Невеликий підвал, в якому лише від задухи померли близько 10 людей. Zelensky, neste caso, falou dos corpos que os russos deixaram nas ruas de Borodianka, uma cidade um bocadinho norte de Kiev. Conta como os familiares e os vizinhos foram proibidos de enterrar aquelas pessoas. É uma descrição de um verdadeiro cenário de horror na vida real. Para se entender melhor, ou para se fazer entender melhor, até usa comparações com cidades portuguesas e realidades portuguesas. Sim, e há uma intenção por detrás dessas referências. Zelensky fala do Porto quando diz que as forças russas já deportaram 500 mil ucranianos, é o dobro da população do Porto. Depois usa o exemplo de Lisboa quando descreve a destruição provocada em Mariupol, uma cidade no litoral. Isto diz-nos alguma coisa. Маріуполь, ви всі чули про Маріуполь. До війни це було місто, співставне за розміром з Лісабоном, мабуть. E onde agora não há um único edifício de pé por causa, precisamente, dos bombardeamentos russos. E como eu dizia, isto não é por acaso. Há aqui uma intenção de criar empatia. É quase como se nos pusesse a pensar, isto podia ser connosco. Vamos olhar para as entrelinhas deste discurso. Houve um claro pedido de ajuda militar a Portugal. O que é que o governo português pode fazer, ou já fez, nesta matéria, por exemplo, da ajuda militar? Há aí dois parâmetros, não é? Duas realidades. Uma é aquilo que Portugal já fez, o que o governo português já fez. E o que é que já fez? Já enviou armamento para a Ucrânia. Foi logo nos primeiros dias da invasão. Enviámos granadas, enviámos espingardas G3, enviámos munições. Se quisermos pôr uma fatura nisto, andava ali em armamento no valor de 8 a 10 milhões de euros. E depois há um mês, e pensemos que já vamos com 2 meses de invasão russa, há um mês o Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, dizia que Portugal ia enviar mais armas e enviar mais munições. Mas tu fazias-me uma pergunta, ou uma segunda pergunta, que era o que é que Portugal ainda pode fazer pela Ucrânia? Até porque Zelensky fez uma lista. Танки Леопард, бронетранспортери. Zelensky pediu tanques Leopard, pediu veículos blindados de transporte pessoal, mísseis anti-navio. Ele fez a sua lista. Portugal tem estes equipamentos. Tem tanques, tem veículos blindados para transporte, mas basicamente não pode puxar a manta para tapar a cabeça, porque rapidamente os pés vão ficar destapados. Aquilo que Portugal
pode fazer, que é um terceiro parâmetro, pode apoiar a União Europeia e, no fundo, dar o aval a que outros países com maiores capacidades bélicas enviem mais ajuda para a Ucrânia? First, on the military side, I want to announce that a new shipment of military materials is on its way to Ukraine. E o primeiro-ministro espanhol, Sánchez, esteve esta quinta-feira, precisamente em Kiev, a oferecer mais ajuda militar. Já lá vamos falar de Sánchez, porque temos ainda de olhar para as sanções, e nomeadamente para as sanções no setor da energia, gás e petróleo. Também houve um pedido neste setor. A palavra sanções aparece, pelas minhas contas, 4 vezes no discurso, nos 15 minutos de discurso, e ela tem um peso. As sanções são um garrote económico, uma espécie de via paralela àquilo que é o combate que a Ucrânia está a travar no terreno para repelir a ofensiva russa. As sanções energéticas de que Zelensky fala são um bloqueio, no fundo, à compra de petróleo russo, mas aqui a posição de Portugal pode ser sobretudo simbólica, porque nós não temos uma grande dependência face a este tipo de produtos da Rússia, representa uma ínfima parte das nossas importações. E o Governo, na verdade, até reviu a posição que tinha sobre este assunto. António Costa começou por dizer ali que queria acabar com as importações de petróleo, mas que isso teria uma consequência na nossa economia. Entretanto, o Ministro dos Negócios Estrangeiros já veio acertar aqui um bocadinho o tom e veio dizer que Portugal queria claramente incluir a importação de petróleos nas sanções a aplicar a Moscovo. E mesmo em relação ao gás, existe já uma certa unanimidade no sentido de fechar a torneira da importação deste tipo de produtos. You have clearly expressed, President Zelensky, your European vocation, making use of your right to choose your own destiny. You have our support in this. E já aqui falámos dele, Pedro Sánchez, o presidente do governo espanhol, que esteve quinta-feira em Kiev a apoiar com armas, mas também com palavras, uma aspiração ucraniana para entrar na União Europeia. E precisamente ao Parlamento português, Pedro Rainho, Zelensky pediu esse apoio. Vai tê-lo de forma explícita ou não? Pois, se acabasses a pergunta no vai tê-lo, eu dar-te uma resposta. A questão é que o governo português assumiu aqui uma posição muito titubeante. A primeira reação de António Costa foi questionar-se se a própria União Europeia estaria disposta a abrir os braços de forma tão carinhosa e desinteressada à Ucrânia. E porquê? Porque isso, nas palavras de António Costa, seria deixar entrar um colosso em termos territoriais. A Ucrânia é um país enorme, seria deixar entrar um país com 40 milhões de habitantes, com uma produção agrícola muito significativa, e isto poderia criar desequilíbrios. Colocar todas as fichas num processo que é incerto, necessariamente moroso, sujeito a múltiplas vicissitudes, é um risco que eu acho muito grande. Foi uma reação encarada, esta reação de António Costa, como algum calculismo e com um tom que até gerou alguns anticorpos internamente. Também é verdade que Augusto Santos Silva, naquele discurso que fez logo a seguir a Zelensky, disse que Portugal estava a ouvir o presidente ucraniano com toda a atenção e de espírito aberto. Falta perceber quanto de retórica e quanto de intenção prática reside nestas palavras. Mas Pedro Rainho, Volodymyr Zelensky falou-nos aqui de uma Europa de Lisboa a Kiev. Quase que faz lembrar uma outra Europa. Qual é? Aquela Europa que já não vai até Vladivostok. Exatamente. Não é? É um contraponto claro com uma ideia, com um projeto grandioso de Vladimir Putin, um projeto com 20 anos. O que é que isso significa? Significa que esse tal projeto de uma Euroásia de circulação livre, de comércio livre entre a Europa e aquela parte mais asiática, que era desejada pelo presidente russo, na verdade vai acabar uns quilómetros mais a oeste, bastantes quilómetros mais a oeste, e acabará na capital ucraniana. Significa que não vai até Moscovo. Zelensky sabia para quem estava a falar neste discurso ao Parlamento e houve um pedido interessante. Український і португальський народи добре знають одне одного. Um pedido
para que Portugal usasse da sua influência junto dos países de língua oficial portuguesa nesta questão da guerra, e alguns deles não têm posições muito claras. Sim, há aqui 3 países que não são referidos abertamente, mas que na verdade estão muito presentes. Brasil, Angola, Moçambique. Lembremos que Angola e Moçambique se abstiveram na votação nas Nações Unidas, quando a Ucrânia pediu que fosse condenado o ataque russo. Estes 2 países abstiveram-se. E depois há aqui 2 ideias. A ligação de Portugal a estes países africanos, uma possível influência para que fossem mais favoráveis à causa ucraniana, e depois a influência económica que a Rússia tem até na defesa militar destes países. Isto traz-nos à memória uma recente visita de uma personagem que conhecemos bem, Marcelo Rebelo de Sousa, quando esteve em Moçambique, e ele de facto foi questionado já no decurso da guerra, sobre a posição que Moçambique tinha assumido, e Marcelo Rebelo de Sousa diz qualquer coisa como: nós respeitamos as posições de cada um. Isto faz-nos concluir, acho que não é esticado, concluirmos que não há grandes sinais de que Portugal queira ou não queira incomodar os países que são membros da comunidade dos PALOP. E já que falas de incómodo, há um momento no discurso de Zelensky, e já percebemos no início deste episódio, que incomodou, eu diria irritou e muito o PCP, numa referência ao 25 de Abril. Революції Гвоздик, що звільнила вас від диктатури, точно розуміє наші почуття. Sim, foi mais uma oportunidade que o PCP teve para se explicar sobre a posição que tem assumido em relação à situação na Ucrânia. Aquilo que Zelensky fez, ou tentou fazer, foi traçar um paralelo entre a experiência portuguesa com a ditadura do Estado Novo e depois aquilo que será uma ditadura russa que se impôs sobre a Ucrânia com esta invasão. O PCP também não poupou nas palavras, disse que era um insulto fazer comparações entre o 25 de Abril e aquilo que se está a passar na Ucrânia, porque, diz o PCP, disse a líder da bancada parlamentar do PCP, que o 25 de Abril para Portugal significou uma libertação, significou a libertação dos antifascistas. Ora, isto é o ponto central da posição comunista. A Ucrânia está controlada por um poder de pendor fascista e que persegue os comunistas. Isto é o discurso do Kremlin. Há um conjunto de aspectos que deviam ter sido esclarecidos na intervenção do presidente da Ucrânia e não foram. Por exemplo, onde estão os jovens comunistas ucranianos que foram presos porque tencionam continuar a perseguir comunistas, antifascistas e democratas ucranianos? O discurso teve menos de 15 minutos e no final uma palavra em português. Eu diria se calhar aquela que é mais portuguesa de todas as palavras: saudade. Sim, num discurso que teve muito equilíbrio entre uma certa poesia e um certo pragmatismo, Zelensky não conseguiu de alguma forma fugir ao clichê e cumpriu aquilo que já se esperava de alguma forma, porque nos dias anteriores ele tinha feito algumas perguntas sobre características de Portugal, e uma das indicações que lhe deram, claro, foi que nós temos esta palavra tão nossa, saudade, e no fundo, depois de nos pedir que lhe estendêssemos as mãos e que colaborássemos para que a Ucrânia se tornasse um de nós, Zelensky despediu-se com essa palavra tão portuguesa, saudade. У кожної людини був свій час для щастя і saudade. Дякую, Португалія. Слава Україні! Obrigado, Pedro Rainho. Obrigado, Ricardo. Pedro Rainho é editor adjunto de Sociedade do Observador e coordenou o texto O Discurso de Zelensky nas Entrelinhas. O Observador está de volta à Ucrânia com Carlos Diogo Santos e João Porfírio. São os nossos enviados especiais e estão em reportagem em algumas das zonas destruídas pelo exército russo. Esta foi a história do dia. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Regressamos na terça-feira.